roubar, fugir e até mesmo mudar o próprio rosto. Essas são partes da história que contaremos no vídeo de hoje. O vídeo de hoje contará sobre o maior roubo do século XX na Europa e o roubo que ficou conhecido como o assalto do século. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente, beleza? No vídeo de hoje, iremos falar sobre o assalto do trem pagador de 1963 que aconteceu em Buckingham. Gostou do meu inglês? Adorei. Buckingham. Eu acho que já tá É Buckinghamshire, na verdade. Fica na Inglaterra, no Reino Unido. E se vocês quiserem que a gente faça mais vídeos sobre assaltos, deixa o like aí. Qual a meta de like? Bota a meta de like. Hoje a meta é 13 mil. Em 24 horas, vamos botar assim? Em 24 horas? Em 24. Se soltarem, em uma semana a gente solta outro vídeo de assalto. Pode Que daí ser. a gente fica no compromisso com eles, a gente dá uma data e a gente dá um... É, mas eles têm que bater a meta. Quantos? 13 mil em 24 horas. 13.024 horas. Então vamos lá. Tudo começa muito antigamente, lá na época das guerras mundiais, quando as pessoas naquela época elas se viam muito obrigadas a migrarem, porque era comum, por exemplo, bombardeio em cidades, né? Então era normal, por exemplo, a Alemanha bombardear seus rivais e os rivais bombardear a Alemanha, dando um exemplo aqui, certo? E na época, em Londres, muitas crianças tiveram problema por causa disso, tiveram que ir embora de Londres para outros locais. Então imagina uma cidade totalmente vazia e somente tendo ali homens, tá ligado? Mulheres e crianças principalmente eram mandadas para outros locais, mais afastados. E nesses locais as pessoas não tinham como eu posso dizer, uma oportunidade de vida, uma oportunidade de crescimento. Porque basicamente não tinha uma economia, não tinha o que fazer. Você não podia construir uma padaria, por exemplo. Ah, você é o maior padeiro de Londres. Não, você não vai porque pode vir uma bomba e destruir a sua padaria. Então as pessoas não podiam sonhar, não podia ter nada. Foi uma época muito triste. Hoje a gente vive uma pandemia onde a gente tem que ficar em casa e já vem como é difícil. Agora imagina na época onde você tinha que ficar em casa e ainda tinha aviões soltando bomba por cima. Então isso mexeu com a cabeça de muita gente. E acabou mexendo com a cabeça do nosso assaltante aqui, que é o tema do vídeo de hoje. Ronald Biggs era uma dessas crianças que estavam em Londres e foram removidas para uma fazenda e algo do tipo assim, certo? Lá ele começou a andar com umas pessoas meio erradas e acabou tomando gosto pelos roubos. E aos 15 anos ele foi pego pela primeira vez roubando uma loja. Ele foi levado para a delegacia, ficou lá, tomou um sermão, o policial falou, não faz mais isso aí não, isso aí é errado, toma cuidado, muda de vida. E ele botou isso na cabeça e até tentou mudar de vida. Aos 18 anos ele foi pro exército da Inglaterra, ficou lá por 2 anos, mas aos 20 anos ele estava roubando a farmácia do exército. Como ele foi pego roubando a farmácia, ele foi expulso do exército e também teve uma espécie de carta de desonra para sempre colocada nele. Então a Inglaterra já ficou com o olho em cima dele e ele teve meio que as oportunidades ali, tudo cortada, certo? Ele pegou 6 meses de cadeia por causa disso e ele ainda foi preso mais 2 vezes na vida dele. Uma por roubar um carro e outra por tentar roubar uma lotérica de apostas e coisas do tipo. Tudo não deu muito certo, ele não era um bom bandido pra falar a verdade, tá ligado? Quando ele foi pra cadeia, ele chegou lá e ele tava determinado a sair da cadeia e sair do crime de uma vez por todas. Ele falou, mano, não dá mais, eu passo a minha vida inteira na cadeia desse jeito. Então quando ele saiu da cadeia, ele decidiu que ia ser carpinteiro. Foi trabalhar de ajudante de carpinteiro por ali, pra lá, pra cá e tudo mais. E ficou nessa daí por alguns tempos e alguns anos. Ele conheceu uma menina na época, uma moça bem mais jovem, que inclusive ele teve que mentir a idade dele pra poder casar com ela. Ele era um pouco mais velho que ela e na época eles precisavam da autorização dos pais. E os pais não deram autorização por causa do passado dele. Então ele não conseguiu aprovação, mas mesmo assim conseguiu casar com ela e teve 3 filhos com ela. Com essa menina aí. E eles tiveram a meta, então, ele já tava nessa vida honesta, certo? E eles tiveram a meta, então, de construir uma casa de madeira. Ele queria construir uma casa de madeira porque ele trabalhava com carpintaria e ele poderia construir a própria casa, certo? Sim. Pra baratear. Mas mesmo assim ele precisava de uma grana. E ele lembrou que ele conhecia um agiota, que ele tinha conhecido dentro da cadeia, na época ainda que era criminoso, e que ele poderia pegar dinheiro emprestado com esse agiota, que é uma das melhores decisões que você pode fazer na sua vida, é pegar dinheiro com um agiota, né? Então ele foi atrás desse agiota, que se chama Bruce Reynolds. O agiota na época viu ali a situação que ele estava vivendo, né? E falou, cara, eu acho que eu tenho uma tarefa para você. Você pode participar de algo maior e ganhar uma grana. O que você acha? Que tal você participar de um assalto a um trem? Aí ele falou, cara, pode ser o último assalto da minha vida, o último crime,
E é isso. Vou fazer e vou resolver minha vida então. Na época, coincidentemente, isso era 1963, o ano do roubo, ele estava trabalhando na casa de um dos maquinistas do trem, que eles queriam roubar. Então tudo ficou meio ligado, o maquinista também estava conversando já com o Reynolds, que era o agiota, há um bom tempo. Então tudo já estava meio interligado ali, sabe? E ele caiu no plano. Tanto é que ele mesmo se autodenomina como uma das pessoas que não era a peça-chave do assalto. Ele era mais o ajudante, o cara que carregava as coisas. Ele se deu o título de rapaz do chá, que era o que buscava o chá. No Brasil, o rapaz do cafezinho, na Inglaterra, é o do chá. Outra coisa que a gente tem que falar aqui, inclusive isso daqui a gente tirou do canal Nerdologia, é que os dois eram membros de duas gangues de Londres, a South West Gang e a South Coast Riders. Essas duas gangues, eles eram pertencentes. Na época, o plano era o seguinte, eles iam interceptar um trem que estava vindo de Glasgow para Londres. Esse trem estava cheio de dinheiro, muito dinheiro mesmo. Só para vocês terem uma ideia, tinha lá, hoje seria mais ou menos 250 milhões de reais. Então, era muita grana, eram 2 milhões de libras esterlinas na época. Mas a gente tá falando de 1963, imagino que são 2 milhões de libras em 1963. Eles conseguiram fazer o assalto sem uma grande performance nem nada do tipo, apesar do número gigante de pessoas que participaram. 17 pessoas participaram do assalto, certo? Eles basicamente mexeram na linha do trem. Eles desativaram a energia dos postes do trem, porque o trem ele tem uma espécie de semáforo, para caso exista alguma emergência que o trem necessite parar, ele saiba disso, entendeu? Tem o trem, aí tem os semáforos, aí o trem vê lá assim, ó, luzinha amarela. Ele sabe que é pra ele frear, que ele vai ter que parar provavelmente na próxima parada. Eles foram nessas paradas e removeram as luzes. E para poder manipular esses semáforos, eles colocaram luz através de bateria aonde eles queriam. Então eles acenderam lá o semáforo amarelo, pro trem ir parando, e depois na outra estação eles acenderam o semáforo vermelho, que daí era pro trem parar de vez. O trem parou, e como não tinham guardas nem nada do tipo, só tinha o maquinista e o cara que ajudava ele a operar na época, foi fácil para eles render os caras. Inclusive, eles nem tinham armas para fazer esse assalto. Porque, na verdade, nessa época, não tinha uma super tecnologia, uma super ocupação. Ninguém tinha feito um grande assalto ainda, por isso que esse é o grande assalto. Sabe por que tem carro forte? Por causa desse tipo de coisa. No Brasil, teve um assalto que criou o carro forte. Lá também teve a necessidade depois desse assalto. Por isso que esse assalto é tão grande, tão importante. O maquinista era Jack Mills, e para ser rendido, ele foi atacado com uma barra de ferro. E isso é muito importante ser dito, tá? Porque o Jack Mills, quando foi atacado com a barra de ferro na cabeça, ele teve problemas, na hora assim ele até não percebeu, mas depois ele teve problemas que ficaram pro resto da vida dele, teve problema mental por causa disso. Então não voltou, foi um negócio que deixou lesões sérias nele, certo? A gangue então removeu todos os vagões, exceto o primeiro, que é o do maquinário, e os outros 3 de trás. E seguiu então só com aqueles 3 vagões, mais o maquinário da frente. Seguiu para a próxima parada. Eles andaram 69 quilômetros até onde eles já tinham marcados de parar. Chegaram nesse local e tinham 3 caminhonetes esperando por eles lá, que eram a outra parte da gangue, certo? Essa outra parte da gangue estava com 2 caminhonetes Land Rover e também estava com o caminhão do exército que eles tinham roubado. Eles então formaram uma espécie de corrente de pessoas, de tanta grana que tinha para tirar, para poderem ir passando de mão em mão. Sabe quando os pedreiros fazem com tijolo assim? Então, basicamente foi isso. Só pra vocês terem uma ideia, eles levaram 120 sacos de dinheiro. 120 sacos daqueles sacos, sabe aquele saco de batata que é assim e tal? Cheio de dinheiro. Então, era muita grana mesmo. E eles levaram embora e fizeram uma festa do caralho, obviamente, né? Fizeram uma festa gigantesca numa dessas fazendas que eles estavam. Inclusive lá eles compraram bebida, compraram droga, fizeram uma festa louca, tá ligado? E eles estavam brincando de Monopoly com dinheiro de verdade, tirando uma onda. Só que um deles foi informado de que a polícia teria sido informada sobre assalto já. E eles saíram meio que correndo. Um dos rapazes, na época, ficou pra cuidar da casa e apagar as pistas. Ele, além de não apagar as pistas, pegou a parte do dinheiro dele e foi embora. Simplesmente vazou, fugiu e ninguém sabe aonde tá esse cara até hoje. Porém, como ele não apagou nada, os outros acabaram sendo achados muito facilmente, obviamente. Tinha digital, tinha várias coisas, inclusive o agiota que tinha comandado todo o plano tinha feito uma falha muito grande. Pediu para um amigo dele alugar esse terreno, alugar essa fazenda, e o cara alugou com o próprio nome. Então, para a polícia foi muito fácil encontrar. E o cara teve que dedurar, então, o Reynolds, o agiota. Na época, o Biggs, que é o cara que a gente tá contando a história aqui, certo? Ele foi preso e foi pego pela polícia. Então, não deu muito certo o plano dele de mudar a vida, certo? Não, porque ele conseguiu fugir da cadeia, inclusive de um jeito bem cinematográfico. Ele fugiu da cadeia botando uma escada e uma corda pra fugir. Sabe aquele jeito que a gente vê nos desenhos? Provavelmente foi baseado nesse assalto, porque esse assalto ficou realmente muito famoso. Ele botou uma escada na parede, subiu, botou uma corda, desceu, depois ele saiu nadando, e ele nadou do Reino Unido até Bruxelas, na Bélgica. Não é possível.
Ele foi nadando. Olha o tanto que ele nadou. Então, tipo, ele já poderia ter morrido ali nesse lugar. Quando ele chegou em Bruxelas, ele pegou um carro e foi então até Paris. Ele chegou lá em Paris, na França, e fez uma mudança no rosto. Ele fez cirurgias plásticas. Ele gastou 40 mil libras esterlinas, que é a moeda lá. Ele gastou 40 mil pra poder fazer essa reforma. Na época era muito, muito caro. Vocês não... Gente, isso aí é muito caro. Dá pra comprar fazendas e fazendas e fazendas e fazendas, tá ligado? Isso foi com o dinheiro do assalto? Ele conseguiu Foi com o dinheiro do assalto que ele conseguiu separar e pegar e fazer isso. Então ele ficou em Paris até uns 2 anos, mas ele ficou desconfiado de que poderiam encontrar ele, porque era muito próximo a Londres e realmente alguém poderia reconhecer ele ali mesmo com as mudanças plásticas. Então ele viajou dali até a Austrália, muito longe. Quando ele chegou na Austrália, ele passou alguns anos lá também, mas em um dia ele estava ouvindo na rádio que o Biggs, que tinha assaltado o trem, né, que era um assalto muito famoso da época, poderia estar na Austrália. Quando ele viu isso, ele falou, puta merda, vão me pegar de novo. Então ele pegou e foi até o Panamá, na América Central, e no Panamá ele ficou um tempo. Depois ele pegou um avião pro Rio de Janeiro. E ele veio morar aqui no Brasil. Isso em 1970, 7 anos depois do assalto. Quando ele estava aqui no Brasil, ele conseguiu ficar por 4 anos meio que escondido, anônimo, assim, sem ninguém saber quem ele era. Mas na época daí, um jornalista descobriu quem ele era, denunciou ele para a Inglaterra, e a Inglaterra tentou levar ele do Brasil para lá. Só que a Inglaterra e o Brasil não tinham nenhum acordo de extradição. Então o que aconteceu? A Inglaterra não quis fazer esse acordo, com medo que o Brasil pedisse alguns presos políticos, e pediu uns presos de lá pra cá. Então a Inglaterra não aceitou fazer um acordo pra pegar o Biggs. E o Biggs ficou livre no Brasil. Como ele era uma pessoa que ele tinha uma punição a ser cumprida, no Brasil ele não poderia ter emprego. Então como que ele viveria? Poderia ficar solto no Brasil, mas não poderia ter um emprego. É meio que forçar o cara a voltar a ser bandido, né? Só que em vez dele voltar a ser bandido, ele começou a vender camisetas, canecas e várias coisas do tipo com o próprio rosto, contando a própria história e falando, eu sou o responsável pelo maior assalto da história. Então ele virou um personagem do Rio de Janeiro que você encontrava por aí contando a história dele. Ele usou do que ele podia pra ganhar grana. Pensa quanta gente não se inspirou nele aqui. Exatamente, isso aí é um dos problemas. Aqui ele conheceu uma moça, teve um filho com ela, inclusive esse filho dele chegou aí pro Balão Mágico. Lembra aquele programa Balão Mágico? O filho dele participou do Balão Mágico, tá ligado? É realmente uma história bem diferente. Depois que ele estava aqui no Brasil, ele chegou em 70, nos anos 80, ele chegou a ser sequestrado e levado para a América Central. Quando ele chegou lá na América Central, que ele estava escondido lá, sequestrado, não conseguiram levar ele para a Inglaterra, porque era um sequestro feito pelos militares da Inglaterra. Olha, a gente já tá falando de mais de 20 anos depois, os caras não esqueceram, tipo, realmente é muito importante lá para ele. Sim. Só que os caras não conseguiram fazer de novo por causa da extradição. E aí eles não conseguiram pegar o Biggs, que foi devolvido ao Brasil novamente. E aí, muito tempo depois, em 94, saiu uma liminar que poderia mandar o Biggs pra Inglaterra e ele poderia ser deportado, enfim, depois de tanto tempo, mais de 30 anos depois. Só que daí o que aconteceu? Como tinha passado mais de 30 anos do crime, o crime já tinha expirado e ele não podia mais cumprir uma pena sobre o crime. Bom, mas depois de toda essa história, todo esse momento louco, aquela revista A Sun, que já apareceu algumas vezes aqui e tal, ela pagou os custos para que o Biggs voltasse à Inglaterra. Ela pagou a viagem e inclusive pagou uma grana para que ele desse uma entrevista exclusiva para essa revista, certo? Então ele foi lá, chegou no aeroporto, deu a entrevista e do aeroporto ele foi direto para cadeia. Porque aí teve um acordo em que ele teve que cumprir uma parte dessa pena, porque a Inglaterra não ia aceitar só isso assim de boa, certo? Ele foi pra cadeia, já tava bem velho, já era um senhor de idade, e ele ficou 9 anos na cadeia. Como ele tinha cumprido um terço da pena dele, e ele já era uma pessoa mais velha, tinha problemas de saúde, ele foi liberado. E em 2013, depois de toda essa aventura, depois de toda essa vida muito louca, ele acabou falecendo, no dia do lançamento de um documentário sobre ele e o assalto. Tudo na vida dele foi muito grande assim, certo? O Reynolds, que é o rapaz que era agiota, conseguiu fugir na época também. Ele fugiu e foi pro Canadá, onde ele viveu um tempo, e depois foi pro México. Ao todo ele ficou 5 anos foragido gastando dinheiro, mas quando o dinheiro acabou, ele voltou a Londres e aí ele foi pego. Outras pessoas acabaram sendo presas, inclusive 11 delas foram presas só 3 semanas depois do assalto, mostrando que realmente foi muito ágil ali, certo? E no meio dessas pessoas que foram presas, tinha uma pessoa que na verdade era um inocente, e ele foi inocentado anos depois. Descobriram que ele não participou do assalto e que ele só era amigo dos assaltantes, e que acabou sendo preso e ele inclusive morreu na cadeia. Ele ficou uma boa parte da vida dele na cadeia por conta disso. Bem triste a história, uma história bem cinematográfica. E se vocês gostam desse tipo de história, se vocês gostaram dessa história, vocês vão deixar bastante like. Inclusive vocês podem ver outros vídeos do tipo aqui no canal. Tem, por exemplo, o assalto de 700 quilos de ouro, certo? Tem um assalto de 500 milhões e tem vários outros tipos de conteúdo parecido aqui no canal, beleza? Tamo junto, até a próxima.